Olá, então vamos ver agora uma parte que é bem importante da nossa área administrativa, né? Eu diria que é a transação ali, o CRUD que nós temos que fazer, que é o mais complicadinho. Eu vou fazer pelo menos uma parte dele aqui na videoaula, e a outra parte eu vou deixar para cada um fazer, né, para praticar. Mas o que vai envolver isso aqui, né? Nós já tínhamos feito categoria, marca e usuário, também ficou como sugestão, né? Eu dei um exemplo de marca, usuário é uma tela importante também que deve ser feita. Mas uma das transações que merece bastante atenção, por ser o coração aí da aplicação, é o produto. Então aqui a minha tela de produto. Então, o que nós vamos fazer aí na nossa videoaula de hoje? A listagem de produto já está pronta, né? E incluir um novo produto no meu sistema. Então, o que nós vamos fazer hoje então é a parte de listagem, adicionar e concluir o adicionar de produto. Bem, vamos dar uma olhadinha na tabela de produto primeiro, né? Dar uma relembrada aí como é que é a estrutura dessa tabela. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Bom, produto. Eu tenho algumas colunas aqui. Eu tenho código, título, descrição, quantidade, que é o quant, preço, código de categoria, código de marca, se é destaque ou não, e uma imagem. Então são esses os campos que eu tenho para trabalhar com produto. Então o código é a chave primária, serial, aquela história toda. E eu tenho todos esses outros campos aqui. Uma característica interessante que eu tenho ali é que eu tenho relacionamento com chaves estrangeiras, né? Eu tenho código de categoria e código de marca, que se referem aí respectivamente às tabelas de categoria e também de marca. Então, o que eu vou mostrar aqui é como é que nós podemos fazer na hora da listagem, na hora da inserção de produto. Nós temos uma outra característica que nós temos inserção de imagem também. Então, isso tudo aí é importante abordar, porque foge um pouco do exemplo que eu dei de marca, que era uma classe, uma tabela bem mais simples de se fazer as operações. Então, o que eu já vou dar pronto, que eu vou só comentar, que também também está no blog, no post desse vídeo aí, essa tela de listagem como ela está agora, né? Atualizar e excluir não está implementado. O novo está com essa estrutura aqui, está incompleto, mas tem um cadastro de produto. E quando eu mandar cadastrar, ele vai para a tela de produto ADD OK. Vamos analisar então, vou explicar cada um desses arquivos e vou torná-lo funcional agora junto com vocês aí. Então vou deixar ele funcionando a parte de inserção também. Então começar pela listagem, que nós sempre convencionamos o nome da classe, o nome da classe ou tabela, né? .php. Então seria o produto.php. Dá uma olhadinha nele aqui. Então o produto PHP já tem uma coisa que não precisamos mais, como vimos no vídeo anterior. Não precisa mais incluir a classe produto, porque tem a classe carrega. Então tiro fora. O que eu vou fazer aqui? Busco. O processo de listagem normalmente é sempre bem parecido, né? Essa página não estamos filtrando ainda. Então, eu vou lá, dou um new produto, chamo listar e aí faço um for each. Faço for each aqui, onde eu vou pegar, eu escolhi os campos título, quantidade e preço. Então ele faz o listagem, chama um for each e monta a minha tabela. Comentei que a minha moeda vai ser em dólar, né? O S, né? Uma coisa aqui. Melhor, né? O cifrão, né? Então essa aqui vai ser a minha moeda. E aí eu vou dar até um espacinho para ficar melhor, mais bonitinho. Aí vai ficar código, título, quantidade, moeda e preço. E aí o código para fazer edição. Aqui eu vou chamar de código também para seguir o nosso modelo. Ao invés de chamar ID, nesse caso seria código. Então isso aí é coisa bem fácil de arrumar. E aqui, claro, não vai para categoria, né? Vai para produto.
acertando os linkzinhos também. Né? Sempre tem que acertar essa parte aí. Então, seguindo aquela ideia de sempre montar o que for possível do PHP em cima e utilizar o HTML embaixo, aqui eu faço um for each, percorro a minha estrutura de produtos e monto o meu HTML, as minhas linhas da tabela. Bom, aqui eu vou ter um link para produto ADD, monto a minha tabela com os campos que eu quero, código, título, quantidade, preço e operações, que é o que eu estou mostrando aqui, código, título, quantidade, preço, e aí eu tenho minhas operações, e ele joga o conteúdo da tabela. Então essa listagem não tem muito mistério, né? É praticamente igual às outras, só que tem mais campos, né? Lá na minha classe produto, que é outra classe que é importante nós termos já lá legal, né? Lá na minha classe de produto, eu vou ter a minha listagem. Também não foge a regra do que nós já vimos, né? O que muda basicamente aqui é que são mais campos do que tem marca, usuário e categoria e outras tabelas do meu sistema, mas não tem nenhuma dificuldade a mais. Tem que só cuidar para fazer as equivalências aqui, né? Então, bem tranquilo até então. Né? Então essa aqui seria a listagem. Lista, exibe todos os registros da minha tabela de produto. Agora é que a coisa vai ficando um pouquinho mais interessante. Né? Produto ADD. Aqui já também eu posso tirar esses includes de marca e categoria, que eles servem para quê? Ó? Vamos ver como é que fica a tela. Aqui eu tenho que buscar todas as categorias e todas as marcas, para que eu consiga selecionar o que eu quero e fazer o cadastro de produto certinho. Então, para fazer isso aí, eu tenho que dar um include em categoria e marca. Não precisamos mais, já que todas as classes estão sendo carregadas. Então, eu fiz categoria, né? E agora vamos montar agora juntos o de marca. Então, busca a categoria, lista, faz um for each e joga, ó, monto numa variável select categoria, ó, faz o for each, monto select categoria e aqui eu dou um eco. Dou um eco lá no meu select da minha classe. Select aqui vai listar todas as categorias que eu tenho no meu banco de dados. Vou fazer a mesma coisa para a marca. Então, vou aproveitar aqui já o embalo, né? Copiar e colar para não ter que digitar tudo. Mas para a marca é muito semelhante, já que os campos são os mesmos. Né? Vou criar meu obj marca. Vai ser igual a new marca. Select marca. Marcas. obj marca. Marcas e select marca. Bom, então aqui está feito. Está feito. Fiz todo o processo aqui para a marca. Aí eu só vou lá embaixo e também, mesma coisa. Onde eu tinha um option fixo aí de marca, agora eu vou ter um eco. De marca. E ponto. Tá feito. Agora, se eu carregar minha página, se tudo der certo, vai carregar minhas marcas ali, né? Perfeito. Carregou todas as marcas da mesma forma que carregou todas as categorias em cima. Então, menos um problema. Um outro ponto que eu esqueci era colocar o destaque. Não. A caixinha para o cara escolher se quer destaque ou não dentro do meu cadastro de produto. Opa! Então, tem título, descrição, quantidade, preço, categoria, marca e imagem. Falta destaque. Vamos botar o destaque rapidinho aqui. Está feito, né? Tá aqui. Posso marcar ou desmarcar o destaque. Então, agora estou com o meu cadastro prontinho.
prontinho para ser inserido o registro no banco. Com relação à imagem, nós vamos guardar o nome da imagem no banco. Tá? Então, uma coisa que nós vamos precisar fazer aqui é o upload de imagem. Então, tem várias formas de fazer o upload, né? Então, o que eu pensei já nessa ideia, pensando no site, né? Eu tenho aqui, vou mostrar aqui o site. Novamente. Que é o que nós vamos integrar daqui a pouco mais, né? Tem aqui umas videoaulas para frente aí. Eu tenho para produto. Eu vou ignorar essas pequenininhas, nós vamos tirar por questão aí só de simplificar o trabalho, né? Mas eu tenho pelo menos para produto 2 imagens. Né? O mínimo. Tenho essa imagem que é pequenininha e quando eu clico eu exibo a imagem grande. Então isso eu vou ter que fazer. Uma imagem tamanho natural e um thumb que seria imagem menor. Bom, então o que eu pretendo, né? Eu vou dar um upload na minha imagem. Quando eu fizer esse upload, ele automaticamente vai gerar uma imagem pequena para mim. Então você tem várias formas de trabalhar, né? E o que eu vou utilizar, que também está disponível aí no blog, é essa classe aqui, que eu dei uma mexida nela, que é uma classe de upload. Então o que é legal dessa classe aqui, depois quem quiser estudar ela aí dá para adaptar a um outro tipo de sistema, né? Mas essa classe aqui eu adaptei para já gerar um arquivo pequeno que se adapte a esse espaço que eu tenho aqui, as dimensões dessa figura, e que também guarde a figura do tamanho original. E já com aquele tratamento, se tiver 2 figuras iguais, renomear, então tudo isso vai estar implementado pronto dentro dessa minha classe upload. Nós só vamos precisar usá-la, certo? Então isso aí vai ser já uma vantagem, né, com relação a gente ter que fazer toda a programação do zero. Então vocês peguem a classe upload, joga dentro da pasta class, para ficar que nem tá a minha aqui, ó. Mais uma classezinha para cá, que aí vai funcionar tranquilo. Nós vamos poder adicionar as imagens, mandar elas para o servidor e utilizar dentro do nosso sistema. Outra coisa que precisa fazer, para não dar zebra, né? Onde é que vai ficar essa imagem? Né? A imagem aqui vai ter que ficar dentro de uma pasta upload, que eu decidi criar no mesmo nível de site, admin e class. Por que no mesmo nível, né? Porque eu vou pegar essas imagens e vou compartilhar elas tanto para a parte administrativa quanto para a parte do site. Então fica uma pasta upload no mesmo nível na raiz do projeto. Essa pasta upload ela tem que ter permissão de leitura escrita, né? De leitura e escrita, né? Para que eu possa guardar as imagens dentro dessa pasta sem ter problema de permissão. Então tem que cuidar disso aí. Se der erro, pode ser isso que esteja acontecendo. Dá permissão lá para a gravação, né? E ela fica no mesmo nível. Então você tem que criar também essa pasta upload aí para funcionar tudo bonitinho. Pasta upload, mesmo nível, não vai dar zebra. Então vamos ver o produto aqui. Vamos ver como é que ele está agora, né? O que eu posso fazer com ele. Então eu vou vir aqui, meu produto, vou cadastrar um produto de teste. Que notebook nós não temos, então vou botar aqui. Quantidade, preço, selecionar a categoria e a marca. Vou lá buscar uma imagem, marcar ele como destaque, cadastrar. Bom, na verdade, cadastrar não está cadastrando coisa nenhuma, né? Apareceu aqui registro cadastrado com sucesso, mas se nós formos olhar o código fonte, nós podemos observar que cadastrar ele não está cadastrando nada. O que ele faz aqui, pessoal? Ele faz um upload só. Até vou tirar isso aqui, não precisa mais também. Mas ele faz o upload na pasta. Então nós vamos mostrar primeiro, antes de
de entrar no mérito aí de como é que funciona a classe. Vou mostrar o resultado. Eu mandei uma imagem chamada F3 para o servidor. Vamos dar uma olhadinha nessa pasta upload aqui. Tá aqui o F3, ó. Olha lá. Então essa aqui é a imagem no tamanho original que eu mandei para o servidor. Agora, se eu for na pasta mini, o F3 está pequenininho. Certo? Então já cria o thumb, já cria a imagem pequena. Então a lógica aqui é a seguinte. Eu digo qual é o diretório que eu quero mandar, ele joga a imagem para uma pasta e joga a imagem menor para outra. Tá? Então, e se eu mandar a mesma imagem 2 vezes? Se eu vier aqui, carregar a página, que vai ser o post novamente. Se eu mandar a imagem 2 vezes, o que vai acontecer? Olha o que ele faz. Ele coloca o underline 1. Coloca o underline 1 na minha pasta. Então significa que se eu colocar a mesma imagem ou 2 imagens diferentes com o mesmo nome, não vai perder nenhuma delas. Elas vão ser renomeadas. Certo? Isso aí já é uma grande vantagem, né? Uma implementação necessária para que funcione direitinho a parte de upload. Então, explicando brevemente como é que funciona essa classe. Ele verifica se existe a imagem, né? Files image. Se existir, eu digo qual é o meu diretório de destino. Ele joga a imagem para o diretório de destino. E se foi processado, né? Ou seja, se o upload foi realizado corretamente, por enquanto estou dando um eco. Daqui a pouco nós vamos trabalhar melhor nisso. Né? Então, por enquanto, estou dando um eco, o upload realizado. Então, tranquilo, né? Então, é bem fácil de fazer esse upload. Quem já fez o upload de outra maneira, na mão mesmo, no braço, sabe o quanto é chato fazer e tratar essa parte de upload aí. Com essa classe fica muito mais tranquilo. Tá? Então, agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a inserção. Vamos fazer essa inserção no banco de dados da minha classe produto. Então, fazer toda aquela parte. obj prod igual a new produto. Um insert como outro qualquer, né? Como os outros que nós já fizemos, mas eu vou fazer todo ele aqui junto com vocês. Vamos, então, obj prod título. Isso eu me lembro de todos, né? Vai ser post título ver o que mais que tem. Descrição. Deixa eu ver uma coisa que eu acho que tem. Preço. Quant. O que mais que eu tenho aqui? Vamos ver. Tá, aí eu tenho os categorias, a imagem e o destaque que merece aí um tratamento especial. Né? Por exemplo, categoria. Né? Vamos ver como é que eu estou chamando categoria lá no produto ODD. Como é que está meu select? Ó, tá com o nome de código categoria e aqui tá com o nome de marca, quer dizer, já perdeu um padrão, né? Então melhor aqui, para não dar zebra, né? Para ficar mais fácil, sempre coloca no name o nome do campo mesmo, né? Então código categoria num, código marca no outro. Que eu não preciso ficar toda hora consultando. Se eu seguir esse padrão, a programação fica mais rápida. Coloco no name o mesmo nome do atributo da classe. Certo? Fica mais tranquilo depois de eu lembrar. Não preciso ficar toda hora consultando que name que eu coloquei. Então vamos lá. Código marca. Código marca. Código categoria. Código categoria. A imagem. Aqui vem o detalhe. A imagem não vai ser o files image, né? Por quê? Porque a imagem já com o nome que o nome que foi transformado pela classe upload. Então, esse nome ele está disponível
nessa variável aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. File dest name. Então, aqui eu tenho o nome que ficou na imagem, caso essa imagem tenha sido processada com sucesso. Então, para mim fazer isso bonitinho aqui, ó, eu vou criar uma variável imagem. E caso tenha tido upload, eu vou fazer o seguinte, opa. Caso tenha ocorrido o upload, eu faço o seguinte. Imagem igual, parará. Então aqui, ó, eu vou estar matando um problema. Caso tenha tido upload, eu pego o nome da imagem. Então file dest name, né, que seria nome de destino do arquivo, eu estou guardando como o arquivo foi gravado na pasta e jogo para minha variável imagem. Se não tem nada para ser feito upload, imagem é vazio. Tranquilo? É isso que eu tenho que fazer. Aí quando eu chegar aqui, eu digo que imagem recebe ao invés do post, né, porque nada a ver o post nesse caso, né, recebe a variável imagem. Destaque. Bom, destaque também é um pouco diferente. Como ele é um checkbox, eu faço o seguinte. Se foi setado o checkbox, ou seja, ele só vai me mandar caso ele tenha sido selecionado. Uma característica do checkbox. Né? Tem que olhar cada estrutura de formulário como é que o PHP trabalha. Né? Então, se foi setado o destaque aqui, eu posso, eu nem me lembro qual foi a estrutura aqui, eu marco o destaque, se não me engano é como 1. Eu marco o destaque como 1. Acho que é isso aí, depois a gente arruma. Mas eu marco o destaque como 1, ou seja, ali é um bit, true ou falso. Eu marco o meu destaque como 1. Se não, eu marco como 0. E aí tá feito. Deixa eu até ver se eu fiz essa parte bonitinha na classe, né? No inserir da classe. Se tá legal isso aí. Tá correto. Uma coisa interessante é que no Postgres aqui o destaque, ó, eu tenho que colocar entre aspas simples sempre. Aqui eu posso cuidar o seguinte, tem campos aqui que eu estou usando aspas simples que eu não preciso. Então o título tem aspas simples. Preço já não, né? Preço não é string, se forem olhar na tabela. Então eu só boto aspas simples naqueles campos textuais. Agora nesses campos que não são, que são de inteiro, que são números, né? São valores, eu tiro. Tá? Então, para não dar zebra, eu tenho que fazer isso aqui sempre. Isso aqui no Postgres é assim mesmo, né? Uma coisa engraçada é que o bit eu também passo entre aspas simples. Agora acho que está tranquilo, né? Categoria, imagem, papapá. Agora acho que ficou bom. Vamos ver se funciona então agora, né? Então, vou lá no produto add ok. Que é mais que eu tenho que fazer lá. Acho que faltou só o principal, né? Fiz toda a alimentação do objeto. Aí se eu não chamar o inserir fica difícil, né? Então eu vou chamar aqui na minha variável de retorno. Eu vou chamar meu obj produto inserir. Se deu certo, foi registro cadastrado com sucesso, se não é erro ao cadastrar. Vamos ver o que vai dar, né? Tá feito o upload, tá montado os registros, montado os campos. Vamos ver o que vai dar. Eba! Então vamos ver o que deu aqui. Deu um probleminha então, na nossa estrutura. Vamos ver onde é que foi. É lá no index indefinido code marca, linha 24. Tá, isso eu até já sei o que é. Esqueci de recarregar. Mas aí já deu outro problema. Claro, porque eu mudei o nome e me esqueci de recarregar a página. Agora deu outro problema. Interessante já olhar os erros, que daí nós
podemos identificar, e aí já ajuda para quando acontecer com vocês aí, vocês acharem mais rápido. Bom, aqui esse aqui eu já vi o que é esse segundo. Vamos supor que eu não saiba o que é esse erro, né? Por exemplo, ele deu um erro no include. Não include. Ele deu um erro no insert. Só que tem um detalhe aqui, ó. Esse erro que está dando no insert, eu já deu para me identificar aqui o que é. Mas o pessoal que não está tão acostumado pode ter dificuldade em interpretar esse erro do PHP. Então eu vou dar uma dica que eu acho ela válida para qualquer problema que ocorra dentro das minhas consultas. Porque o que acaba acontecendo? A gente está trabalhando orientado a objeto, mas no fim das contas, eu vou fazer interação com o banco e o que o banco entende, a linguagem que o banco entende é o SQL. Então, o nosso Postgres vai receber como entrada sempre a instrução SQL que eu quiser passar para ele. Então, agora eu vou dar uma paradinha e a gente já continua nesse ponto onde parou.